O Superior Tribunal Federal está passando atualmente aí pela pior crise desde a redemocratização do Brasil com a promulgação da nossa atual Constituição de 88. Isso se deve a uma confluência de fatores, no meu entender, e eu penso que o principal fator desta crise, dessa fragilização da autoridade do colegiado, dos altos prelados do STF, se deve à forma como eles vêm tratando, uma forma inovadora de implementação, de repressão, à divulgação de ideias que são rotuladas, muitas vezes são mesmo, né? Outras vezes nem tanto, são rotuladas de fake news. Eles acabaram comprando uma briga com os profissionais, assim como com os amadores da liberdade de expressão. Mas há outros fatores também. O comportamento, há muito tempo que vem desagradando setores da sociedade que são mais legalistas. Que quem devia ser mais legalista são eles. Que, de certa forma, muitos desses ministros do STF vêm se comportando como se eles fossem deputados, senadores, como se a prática dos atos de seus ofícios fosse norteado por algum critério que não fosse apenas a lei, mas algum tipo de sustentabilidade política. Parece que eles estão lá para fazer voto, embora eles não participem de eleições. Só que quem precisa fazer voto é quem elabora as leis e quem as sanciona, não eles, cuja função legal é tão somente interpretá-las com conhecimento, sabedoria e raciocínio lógico em última instância. E eles não têm que ficar fazendo aquilo em que eles acreditam. As crenças pessoais que eles têm são problema deles, é de suas vidas particulares. Mas é que muitos ministros parece que não vêm entendendo isso. E acham que podem conduzir seus cargos baseados em suas opiniões pessoais. Como o ministro Barroso, por exemplo, que afirma que votou a favor do aborto baseado em concepções pessoais dele, ao invés de usar só a lei. E os cidadãos comuns, simples mortais, não podem nem criticar. Não podem nem criticar esses juízes. Não pode fazer uma crítica sem agressão, uma crítica sem incitar a violência, sem incitar nenhum rompimento da ordem institucional, mas o cidadão não pode nem criticar se um desses ministros se sentir ofendido da forma como eles estão encaminhando a questão, que é altamente questionável do ponto de vista legal e regulamentar, trazendo para si, numa tacada só, o papel de investigador, acusador e juiz. Se eu chego aqui e digo que o ativismo judicial feminista é prevaricação e que o Barroso já confessou que é um ativista nesse segmento, eu ainda corro o risco de ser preso. Eu não posso chegar aqui, por exemplo, e dizer, mesmo que isso esteja provado, inclusive o cidadão já tenha confessado. Ah, mas isso é uma ofensa ao judiciário. Não, cara. O judiciário é muito maior, tá, do que aquelas pessoas que estão lá em cima. Você tem muitos juízes ainda, tá, que estão ainda na base da pirâmide, e eles são até melhores, tá, do que esses juízes que estão lá em cima. Já começa que não tem concurso público para ser juiz do STF, né? Isso acaba acontecendo que tem gente até que nem conhecimento suficiente tem, né, e consegue chegar no cargo. E isso que nem só de conhecimento se faz um bom juiz. Isso tem a questão da honestidade intelectual também da pessoa. O que está faltando. Tem uma outra lá também, Carmen Lúcia. Ela chegou a assinar um documento. É um documento que é praticamente um manifesto feminista para abrir um processo ilegal contra o deputado federal Jair Bolsonaro, por causa de uma discussão política que redundou em palavrões e ofensas dentro do Congresso, entre o Bolsonaro e a Maria do Rosário, e a Constituição é bastante clara ao estabelecer que os congressistas eles são invioláveis, né, por suas palavras. Aí eles ficam usurpando uma função que é do próprio Congresso. O processo por quebra de decoro de um deputado cabe à Câmara, de um senador cabe ao Senado. Isso é uma usurpação, né? Uma inconstitucionalidade na mais absoluta cara de pau para fazer lacração. Mas na medida em que a lacração não é o único comportamento aceitado, com o passar do tempo, também esses juízes aí vão perdendo autoridade, né? Com tudo que já fizeram e pegaram o costume de colocar nossas leis acima dos climas políticos do momento. Ser honesto intelectualmente, em certas circunstâncias, pode ser bastante difícil para a pessoa, é até um pouco perigoso. Mas acontece que os tempos mudam. E a honestidade, a meu ver, ela é um investimento a longo prazo. A ministra Rosa Weber, quando, num dos acontecimentos mais importantes que diz respeito à possibilidade de prisão após condenação penal em segunda instância dos réus, foi uma das poucas ali que falou alguma coisa que faz sentido, que não se podia fazer uma reavaliação da constitucionalidade da prisão em segunda instância,
uma questão de constitucionalidade que já estava decidida, numa reunião que não tinha esse escopo. Era uma reunião para discutir só um caso específico de um réu. Mesmo entendendo inconstitucional a prisão sem trânsito em julgado de um réu em segunda instância, ela compreendeu bem o escopo específico daquela decisão do grupo de juízes e que não estava ali para discutir constitucionalidade, sim um caso específico. A hermenêutica jurídica, ela se baseia na aplicação do raciocínio lógico sobre os textos legais. O sistema é composto pela soma de todas as leis hierarquizadas. E isso não é uma tarefa fácil, né? Isso exige muito estudo e exige também uma epistemologia, né? E assim o direito, ele anda ficando com o estatuto epistemológico cada vez mais mal definido. Já não se vê mais lá eles decidirem coisa nenhuma com a qual não concordem pessoalmente, como se a lei tivesse que ser sempre aquilo que eles gostam, ao invés de ser simplesmente o que está escrito. Obviamente, né? Só a pessoa que fosse irremediavelmente ingênua, né, vai chegar e vai dizer que só existe uma interpretação das leis, né? Especialmente que as leis, elas realmente vêm ficando, por razões políticas, né, do momento, elas vêm ficando cada vez mais subjetivas, cada vez mais promíscuas, né, estabelecendo tipos abertos excessivamente, né, já não dizem nada com nada, porém não faltam exemplos de que em situações que não são muito interpretativas, o balanço, né, para uma decisão judicial final se deve mais à aceitação e ao conforto social do juiz que decide, do que uma postura determinada e dura para cumprir a lei, e se o parlamento não estiver contente, tem o poder de mudá-la, com exceção das cláusulas pétreas da Constituição, né, que também nesse sistema elas já não fazem muita diferença, né, porque elas podem estar a dizer qualquer coisa que um juiz do STF queira que estejam dizendo, né, não importa o que nelas esteja escrito. Tem pessoas graúdas, poderosas, muito famosas, que estão fazendo a crítica, né? O que também possibilita que um cara que nem eu, um Petinello, possa chegar e fazer, porque com os devidos cuidados, né? De não incitar a violência, de não chamar a um rompimento da ordem constitucional, não ofender, assim, de fato, né? Ofender acima da crítica a figura de nenhum dos juízes, mas graças a essas pessoas mais famosas, poderosas, que não estão se furtando a criticar, fazer uma crítica merecida, é que eu posso estar aqui. Né? Porque se não fosse por isso, se eu fosse o único, muito provavelmente eu ia ter que guardar cada red pill para mim, sem falar para ninguém. Um papagaio que é livre fala onde quer, mas se o que ele fala é inconveniente, você prende ele numa gaiola. E aí ele só fala em casa. E mesmo assim, se o cara é casado, ainda numa situação assim, ainda teria o risco de a mulher ainda estar gravando a crítica ao ministro do STF para poder garantir a casa, o carro, uma pensão e a violação da lei da guarda compartilhada.